Olá, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre 2022, profetizando sobre 2022. E o tema a qual nós estaremos falando é na área financeira, prosperidade financeira para o ano de 2022. Esse é um tema que muitas vezes acaba sendo controverso naquilo que nós entendemos ou temos de entendimento sobre finanças, sobre dinheiro, sobre recursos financeiros. Muitos conceitos e até mesmo preconceitos são colocados de forma equivocada. Algumas afirmações como falar em dinheiro é pecado, prosperidade não é tema para se tratar. Não importa como usamos o dinheiro, afinal de contas Deus proverá. Vou realizar os meus sonhos custe o que custar, pois Deus proverá. Estou endividado, mas que pecado que eu cometi? Estou num deserto financeiro. Será que Deus me abandonou? Muitas dessas afirmações, muitas dessas afirmativas acabam sendo faladas, acabam sendo expostas, mas de uma forma muito equivocada. A verdade é que é um assunto muito polêmico e que há uma necessidade de entendimento à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que nós temos aprendido como princípios para as nossas vidas. Afinal de contas, o tema finanças não é falado somente nos dias de hoje, mas desde a criação do mundo. Por exemplo, a Bíblia relata em mais de 2.000 versículos sobre finança e dinheiro só no Novo Testamento. Das 28 parábolas de Jesus, a maioria fala sobre dinheiro, sobre finanças. Será que Jesus está interessado no meu e no seu dinheiro? Será que Jesus tem interesse no dinheiro? A verdade é não. Jesus, na verdade, está pensando e interessado no que está no meu e no seu coração. O que o dinheiro faz para mim, o que o dinheiro faz para você, o que ele produz em nós. Ter o dinheiro não é o pecado, ter o dinheiro não é uma raiz ruim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo 6,10 fala sobre isso. A palavra de Deus também em Hebreus 13,5 nos fala que conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, o Senhor Deus, o Senhor Jesus é aquele que provê todas as nossas finanças. De forma muito rápida e muito objetiva, esses minutos nós separamos para trazer exatamente qual o entendimento e onde nós estávamos. Há um aspecto que nós abordamos na nossa caminhada cristã, onde nós chamamos o tempo de escravidão financeira. E esse é o estágio onde nós nos encontrávamos. E eu digo nos encontrávamos porque eu já estou profetizando sobre a sua vida, para que isso faça parte do seu passado, que se isso ainda faz parte hoje na sua vida, deixe para trás. 2021 passou, 2022 é um novo tempo para a sua vida. Escravidão financeira está ligada a tudo aquilo que nós percebemos de aprisionamento, algo que está amarrado, algo que nós colocamos as nossas mãos e não avançam. Quando nós tratamos desse assunto, se nós temos uma percepção, um mau humor, uma insatisfação, uma dificuldade para tratar do assunto de finanças, nós vivemos num aprisionamento financeiro, o descontrole sobre os nossos gastos, o descontrole sobre aquilo que nós temos como orçamento, dívidas, contas vencidas. E eu não estou falando aqui em que em algum momento nós possamos passar por alguma dificuldade, possamos passar por algum imprevisto, não é isso, mas um estilo de vida, um hábito, um cotidiano onde uma dívida se arrasta dia após dia. É nisso que nós precisamos vencer. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns sintomas dessa escravidão financeira. Por exemplo, ganância ou avareza. A Bíblia fala e trata sobre a ganância e a avareza. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. A Bíblia aqui ela traz uma sintonia de ganância como idolatria. Por quê? Porque se coloca o dinheiro no lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. Uma segunda característica
da escravidão financeira é a cobiça. Jó capítulo 20, versículo 20 e 21 diz: certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, o seu tesouro não o salvará, não lhe restou para devorar, sua prosperidade não durará muito. A cobiça só nos leva à escassez, só nos leva à falta, só nos leva à ausência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma outra característica é colocar as necessidades dos nossos familiares, da nossa casa, em segundo plano. Se nós identificamos isso na nossa vida, nós também estamos vivendo sob uma escravidão financeira. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Um outro ponto, a necessidade de outros irmãos não supridas. Será que você tem dificuldade em compreender que Deus traz a provisão sobre as nossas vidas para que nós possamos nos manter, mas também manter aqueles que estão próximos de nós? Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. É simples assim, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Nós passamos por um período de pandemia, estamos passando em nome de Jesus. Que a cada tempo, que a cada dia nós possamos compreender que Ele é o Senhor de todas as coisas e nos dá provisão. E a Vanessa vai falar um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre prosperidade financeira. A Bíblia nos relata em muitos textos que tudo vem do Senhor. Salmos 24, 1 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude e o mundo e tudo aquilo que nele habita. E a gente tem aprendido que tudo é tudo, né? Então tudo provém do Senhor, tudo vem do Senhor. Provérbios 16, 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, novamente, não só aquilo que você possui, mas aquilo que você faz também, você precisa consagrar ao Senhor, precisa entregar para o Senhor. Jó nos deixa claro alguns princípios de liderança em que muitos líderes, como eu e você, e aqueles que ainda almejam ser líderes, precisam aprender. São 42 capítulos, né, no livro de Jó, e que conta uma trajetória de uma pessoa que tinha muitos bens, que tinha muitas posses e era muito bem sucedido, não somente para ele, para a família dele, mas pela cidade onde ele morava. E eu vou ler com vocês um pouquinho sobre o capítulo 1, uma partezinha, para a gente dar uma breve explicação. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminaram esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, diz o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. É tão interessante quando lemos esse texto e percebemos que este homem, Jó, era alguém que não bastava ter todas essas posses, mas alguém que era elogiado pelo próprio Deus. O próprio Deus fez elogio a Satanás referente à vida deste homem. Vê este homem íntegro. E Deus permitiu que Satanás tocasse em várias áreas de Jó
para que mostrasse não somente para Jó, mas para as pessoas que estavam ao redor dele, qual a fidelidade que Jó tinha para consigo. E no final, quando nós formos ler no capítulo 42, ali o Senhor mostra para nós que ele foi abençoado em todas as coisas que faziam. Então é muito interessante que a gente possa perceber e ter essa leitura e aprender com a vida de Jó. Nós também verificamos que na Bíblia há uma palavra que fala mamon, que submete-se à escravidão financeira. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é um termo que aparece na Bíblia para referir aos nossos bens terrenos, e é uma transliteração de dinheiro ou riqueza. E o próprio Jesus fala sobre isso. E mais uma vez ele está testando eu e você para saber aonde está o nosso coração, aonde que estão as nossas motivações referente ao dinheiro. Mamon aparece de algumas formas, diante de nós. E eu queria tratar apenas de uma, o tempo é curto, mas principalmente do possuir, do ter, de uma busca exacerbada pelo ter. Nós precisamos entender que é muito mais importante e relevante diante de Deus aquilo que nós somos do que o que nós temos. Mas muitas vezes permitimos que o inimigo, através daquilo que nós já estamos tratando aqui, acabe tomando a frente e tirando. E nós mesmos temos essa atitude de colocar Deus de lado e colocar o dinheiro à frente de tudo. Muitas vezes compramos, consumimos, e eu não estou dizendo que é errado isso, nós temos as necessidades para o nosso sustento, para o nosso vestir, para morar, para o nosso dia a dia. Mas é muito importante entender que há limites para todas as coisas. Muitas vezes gastamos além daquilo que é necessário, simplesmente por querer cumprir ou realizar desejos que muitas vezes nós nem precisamos. Deus, Ele se preocupa, Ele cuida, Ele diz que não vai faltar o necessário para a sua vida, para as nossas vidas. Claro que nós temos os desejos do nosso coração. Se serão atendidos ou não, depende dele, é no tempo dele. Mas nós precisamos entender que há limite para tudo isso. Muitas vezes queremos comprar e consumir roupas, calçados de marcas, que muitas vezes são de boa qualidade, mas colocamos muitas vezes além daquilo que é limite. As marcas que nós precisamos mostrar são as marcas de Cristo. As marcas que nós precisamos imprimir em nós e nos outros são as marcas do amor, as marcas da gratidão, as marcas da santidade, as marcas de uma vida com propósito, as marcas que serão impressas não só em nós, mas num legado, nas nossas gerações. E essas são as marcas mais valiosas que nós precisamos buscar em Deus. Deus tem um plano acima de todos os planos, que é a sua liberdade financeira. Nós precisamos aprender a lidar com dívidas, a lidar com compromissos, a nos contentar com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Há uma palavra, gratidão. Em muitos milagres que Jesus alcançou através da intervenção de Deus, antes do milagre acontecer, Ele deu graças, Ele agradeceu. Nós precisamos entender que nós temos que ter uma vida de contentamento e gratidão no Senhor. Planejamento, diferenciar desejos de necessidades, compreensão de que tudo é do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. Nós estamos aqui como mordomos para servir e administrar bem aquilo que Deus tem colocado. E para finalizar, nós sermos fiéis. Deus é fiel em todo o tempo. Ele não tem nos faltado e não tem nos abandonado. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Então nós precisamos ser fiéis naquilo que Ele tem colocado sobre nós, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias e além de tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Devemos ter uma vida de gratidão, uma vida que reflete a permanência
e a habitação do Espírito Santo em cada um de nós. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos das suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e seus barris transbordarão de vinho. Profetizamos que em 2022 você se torne um mordomo por excelência, que você administre, que você cuide de tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para que possa crescer. Mordomo é aquele que faz melhor, mordomo é aquele que faz prosperar aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos. Que em 2022, assim como diz em Provérbios 16:3, consagre tudo ao Senhor e você será próspero, os seus planos serão prósperos aonde você estiver. Que Deus te abençoe e assim seja na sua vida, em nome de Jesus.